Bom dia, pessoal! Dando continuidade ao cronograma bimestral, passei uma introdução ao reino protista para vocês e agora eu vou explicar rapidamente algumas características principais. Então, os protozoários são um grupo de organismos vivos que estão englobados no reino chamado de reino protista. Eles estão juntamente com as algas protistas, também conhecidas nesse reino. Então, são 7 tipos de algas: as euglenas, as pirrófitas, crisófitas, feófitas, rodófitas e clorófitas. 6, né? 6 tipos. E os protozoários, que é o foco da nossa aula hoje, são seres heterótrofos, ao contrário da nutrição heterotrófica, da nutrição autotrófica das algas, e que são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Então, os protozoários são seres heterótrofos. A gente tem 4 filos principais: o Sarcodina, Mastigófora, Ciliófora e Esporozoo. Então, vamos falar um pouquinho das características básicas dos protozoários. Primeiro, são seres unicelulares, formados apenas por uma célula. São eucariontes, se diferem das bactérias porque as bactérias são procariontes, como a gente viu. Eles têm, no caso, os protozoários eucariontes, têm um núcleo delimitado por membrana e também possuem organelas membranosas. Como eu disse, são seres heterótrofos, eles não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, precisam capturar a matéria orgânica. Aqui tem ao lado tem alguns representantes de protozoários. São seres microscópicos, né, sua maior parte. São desprovidos de clorofila, né, ao contrário das algas, eles não realizam fotossíntese. Tem protozoários com diferentes formas de vida. Os de vida livre, como a maioria são encontrados. Tem os que vivem em colônias, os que são parasitas, os que são comensais, e os que vivem em associação mutualística, dentro do intestino do cupim, por exemplo. Eles podem ser encontrados tanto em água doce como em água salgada, no solo, na microbiota de alguns animais, como no caso do protozoário encontrado no intestino do cupim. A nutrição desses animais. Eles fagocitam, ou seja, englobam alguma partícula que tem no meio externo, e essa partícula entra no protozoário e ela passa por várias vesículas digestivas, que vão quebrar essa partícula, esse alimento, para excretar depois. Nessa figurinha aqui dá para ver melhor. Uma ameba, né, ela tem um formato gelatinoso, corpinho gelatinoso. Aqui está uma partícula de alimento, no caso uma bactéria. Então ela lança pseudópodes, que é a prolongação do seu citoplasma, engloba essa partícula, e aí as enzimas digestivas dentro dessa ameba, né, que a gente chama de vacúolo digestivo, é uma bolsinha cheia de enzimas que vai conseguir quebrar esse alimento. Quebrando, ela pega o que é importante para ela e excreta o que não é importante, os resíduos. A classificação. Bom, o critério usado como classificação é o meio de locomoção que o protozoário vai ter. Então, os 4 filos principais são esses. O primeiro, filo dos risópodes ou sarcodíneos, tanto faz. Eles possuem pseudópodes, que também são chamados de falsos pés, como no caso aqui da ameba. Os flagelados ou mastigóforos possuem flagelos aqui, ó. Uma estrutura maior do que o cílio, no caso do próximo filo, e é encontrado normalmente um flagelo por protozoário
E o movimento desse flagelo é como se fosse um chicote para ele se locomover. O terceiro filo, os ciliados, possuem estruturas que lembram pelinhos, que se movem juntos e garantem a locomoção desse protozoário. Um exemplo clássico nos livros didáticos é o paramécio, né? Tem o formato de um chinelo. O quarto filo dos esporozoários, esses não possuem uma estrutura de locomoção característica. Aqui, ele é levado pelo meio onde ele está. Um exemplo é o plasmódio, que causa a malária. Aqui é outra figura para vocês observarem melhor. O flagelo, né, movimento de chicote. Os pseudópodes, né, uma prolongação do citoplasma, né, no caso aqui da ameba. São prolongamentos e eles formam esses falsos pés e conseguem então se esticar e se locomover. Os cílios aqui no caso não está muito nítido essa figura, a anterior estava melhor. Aqui ó, cílios, dá para ver melhor aqui os paramécios. Né? São protozoários de água doce, filtradores, têm um importante papel ecológico na natureza. Outra figura aqui, só para vocês visualizarem algumas estruturas principais. O vacúolo, que é uma bolsinha cheia de enzimas, os macronúcleos e micronúcleos relacionados, no caso do macronúcleo, a reprodução por conjugação, e o macronúcleo ele relaciona ao controle do metabolismo do animal, e o micro no processo de conjugação, um tipo de reprodução do protozoário. O vacúolo contrátil aqui, que parece uma estrelinha, ele vai controlar o tanto de água que entra e o tanto de água que sai dessa célula, tá? Tem essa função. A respiração desses animais, a maioria por difusão, né? Por troca direta pelo tecido, pela célula mesmo. E a reprodução pode ser por dois tipos. Assexuada ou sexuada. No caso da assexuada é por bipartição ou cisparidade e na sexuada é por conjugação, onde tem a troca de material genético. Aqui uma foto representando a reprodução assexuada. Então a ameba ela aumenta de tamanho, duplica seu núcleo e se divide em dois seres exatamente idênticos. O filo Sarcodina ou risópoda, no caso da ameba, aqui uma foto de microscópio, ó, com os prolongamentos formando os pseudópodes. O que esse filo causa como doença principal, que sempre cai no Enem? A amebíase. O agente etiológico é a Entamoeba stolística, essa ameba aqui. Ela é transmitida pela ingestão de água e de alimentos contaminados, como vocês podem ver no ciclo aqui. Então, a pessoa ingere e os cistos da ameba ficam no intestino e saem nas fezes, continuando o ciclo de contaminação. A profilaxia dessa doença é a existência de saneamento básico, o tratamento da água e a higienização dos alimentos. Aqui alguns representantes do filo Flagellata ou Mastigófora, flagelados. Como representantes a gente tem o Trypanosoma cruzi, a Leishmania brasiliensis, Trichomona vaginalis e a Giardia lamblia. Nós vamos ver um pouquinho de cada uma das doenças. Começando pelo Trypanosoma cruzi. Ele causa doença de Chagas ou mal de Chagas. Esse protozoário, aqui em cinza, ele é transmitido pelo inseto barbeiro, pela picada do barbeiro. Então, quando o inseto pica a pessoa, ele causa uma coceira, né? Ele defeca primeiro com o protozoário aqui e isso causa uma coceira. A pessoa, ao se coçar, consegue colocar o protozoário na corrente sanguínea, né? Ele consegue cair lá na corrente sanguínea
e ele vai parar com a sua reprodução no coração. A pessoa sente febre, mal-estar, inchaço de um olho, ou uma vermelhidão e inchaço no local da picada, fadiga, todos esses sintomas aqui. Então, como agente etiológico da doença de Chagas, a gente tem o Trypanosoma cruzi. O ambiente ideal para a reprodução desse inseto são as casas de pau a pique, né? Em determinadas regiões do país a gente encontra muitas construções desse tipo e a pessoa pode morrer por insuficiência cardíaca, na maioria. Outras formas de transmissão do Trypanosoma cruzi é por transfusão sanguínea, pela placenta, amamentação e a ingestão de extratos de açaí ou suco de açaí ou caldo de cana também contaminado. No caso do açaí, por exemplo, o inseto ele pode ser triturado junto com o açaí, né? E aí, se ele não passar pelo processo de branqueamento, de purificação mesmo, a pessoa é contaminada. Como profilaxia dessa doença? Impedir a proliferação dos barbeiros através do uso de telas nas janelas, evitar construções de pau a pique. São as principais formas de prevenção. A doença do sono é causada pelo Trypanosoma gambiense ou Trypanosoma rhodensiense, né? Esse da figurinha aqui, ó. Aqui em vermelho são as hemácias e aqui o protozoário. É transmitido pela saliva dessa mosca, Tsetse, mais comum na África. E esse protozoário ele vai agir no sistema nervoso central e lesionar o tecido ali e causar uma sonolência contínua na pessoa. O cérebro tem um inchaço e aí resulta em óbito com o tempo. Outra doença, giardíase. O agente etiológico é Giardia lamblia. Esse protozoário é engraçado, parece que ele tem 2 olhinhos aqui, né? Esse protozoário vai causar infecção no intestino delgado, causar diarreia e levando a pessoa à desidratação. Também é transmitido por água e alimentos contaminados, com medidas profiláticas, saneamento básico, tratamento da água e higienização dos alimentos. Tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, né? Olha só como fica. É uma DST, ou transmitida também por um objeto contaminado. Tem uma inflamação da uretra, causando uma infecção e gerando como se fosse um pus, uma secreção espumosa nos órgãos genitais, tanto feminino como masculino. E a profilaxia é o uso de preservativo. E principalmente também evitar contato com vasos sanitários de ambientes públicos, né, ou de outra residência mesmo. Aqui uma foto da secreção, ó. O filo ciliata ou ciliófora. A locomoção por meio de cílios. Exemplo aqui, ó, a Palantyrium cori, que vive no intestino de mamíferos. O paramécio, que eu já mostrei, né, com o vacúolo contrátil aqui. O filo esporozoa, que não tem estrutura de locomoção, são levados pelo ambiente em que ele está. São protozoários exclusivamente parasitas, causadores da malária, da toxoplasmose, por exemplo. A malária, o agente etiológico podem ser 3 espécies de protozoários: o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum. E esse protozoário é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, do gênero Anopheles. Então, a pessoa vai ter picos febris como sintoma, febres altas, dor de cabeça, tremor, palidez, suor, tosse seca, inchaço do fígado, pode ter muita náusea e vômito, dor nas costas. Então, é uma doença bem séria. Aqui tem um ciclo de vida, depois vocês dão um pause na tela para ver certinho os passos, porque senão a aula fica muito longa, mas é pela picada da fêmea do gênero Anopheles, e o protozoário consegue entrar na corrente sanguínea, tá? Os sintomas, como eu já disse, são os picos febris, o principal sintoma.
Profilaxia, a gente tem que tratar a pessoa, evitar as áreas endêmicas, né, que tem um alto índice dessa doença, e combater o vetor, no caso o inseto, com inseticida, usando telas de proteção, e tomar os medicamentos certinho, seguir o tratamento certinho. Aqui uma figura mostrando as áreas endêmicas, no caso do Brasil aqui, ó, mais na região da Amazônia, né? A toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, é transmitida pela ingestão de cistos eliminados pelas fezes de gatos, principalmente, e pela ingestão também de carnes contaminadas, carnes mal cozidas ou cruas, de aves, suínos e bois. Ela pode causar lesão neurológica, uma má formação, retardo mental, deformidade congênita na gestante, né, no caso do feto. E a profilaxia é o cuidado com a manipulação e destino das fezes de animais domésticos. Outra doença, leishmaniose, causada por 3 espécies de protozoários: Leishmania brasiliensis, Leishmania donovani e Leishmania tropica. É transmitida pela picada do mosquito palha, esse mosquitinho aqui, e os sintomas causam úlceras, destruição das cartilagens. São 2 tipos principais de leishmaniose, tem a tegumentar e a visceral. As fêmeas infectadas desse mosquito palha, elas picam cães ou outros animais que estejam com protozoário infectados, e depois, quando picam o homem, o protozoário é transmitido. Aqui um exemplo de leishmaniose, né? Vai necrosando o tecido, principalmente aqui, ó, nas mucosas, em animais, né? Vai causando necrose da pele. Aqui tem um videozinho resumindo o ciclo da doença. Você já ouviu falar em leishmaniose? Ela é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, que pode se manifestar na pele ou acometer diversos órgãos do corpo. Por isso, saiba agora o que é e quais são as causas desse problema que é comum ao homem e ao cão. Leishmaniose é uma doença parasitária. Ela é causada por um protozoário que se chama Leishmania, que causa uma doença ou na mucosa, que é na lesão de pele, ou se não uma doença disseminada, que a gente chama. A leishmaniose é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença dos animais que pode ser transmitida ao homem. Tudo acontece a partir da picada desse mosquito, o chamado flebótomo, também conhecido como birigui ou mosquito palha. A fêmea dessa espécie precisa de sangue para amadurecer os ovos. Para isso, ela o suga de outros indivíduos, como o cachorro, por exemplo. Mas se esse sangue estiver contaminado com protozoário, o inseto também se infecta. Assim, quanto mais pessoas ele picar, mais a doença se dissemina. Mas será que os animais que já têm a doença também podem transmiti-la? O especialista afirma que não. O cachorro não transmite diretamente para o homem. O que pode acontecer é que o cachorro, a gente chama que ele é um cachorro reservatório. Seria, o mosquito ele pode picar o cachorro tem a doença, e lá e no homem transmitir para o óbito. Ele pode ser um reservatório da doença. Existem 2 tipos mais comuns de leishmaniose. O primeiro atinge a pele e as mucosas, podendo causar lesões sérias, que também podem deixar cicatrizes. Outra, mais grave, é a forma visceral. Nela, os parasitas se disseminam pelo corpo, concentrando-se no baço, no fígado e na medula óssea. A gente tem dados aqui nacionais que 5 a 10% das pessoas que têm leishmaniose visceral morrem. Se você não tratar, pode chegar até 90% dos casos. Então é uma doença grave. A tegumentar, geralmente, é muito difícil evoluir para o óbito. A pessoa morrer por causa da leishmaniose tegumentar. A leishmaniose é um problema de saúde pública. Portanto, se você ou seu cachorro a contraírem, o Ministério da Saúde deve ser notificado. Com isso, pode-se controlar os casos no país. Mas se seu cachorro for diagnosticado, infelizmente a medida deve ser a eutanásia, para evitar o aparecimento de novos casos. Por isso, a prevenção é
em áreas muito próximas à mata. Faça a dedetização sempre que for indicado pelas autoridades de saúde e evite banhos de rio ou de garapé, quando localizados muito perto de matas. Para saber mais sobre leishmaniose, acesse minhavida.com.br. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu faço feedback para vocês. Beijos, se cuidem e logo estaremos de volta.